Fala galera, tá tudo bem com vocês? Tem dificuldade com geometria, cálculo de área, cálculo do perímetro? Keep sus que o pai te ensina. Galera, hoje a gente vai começar estudando geometria, a gente vai estudar sobre a área de três figuras planas, que será o quadrado, o retângulo e o triângulo. Depois vocês vão entender porque o triângulo está dentro do retângulo aí. Antes de tudo, a gente precisa diferenciar o que seria área e o que seria perímetro. Perímetro seria apenas o contorno da figura. Quando tem, por exemplo, um exercício dizendo que você precisa calcular, diz assim, tal pessoa comprou um terreno medindo 20 por 20 e precisa comprar uma cerca, né, para fechar esse terreno. Quantos metros de cerca a pessoa vai precisar colocar? Nesse caso, quem está perguntando é o perímetro, que seria essa área aqui em volta. Seria o contorno da figura geométrica que estaria pedindo. Então, para a gente saber o perímetro, basta eu somar todos os lados da figura. Somando todos os lados da figura, facinho lá, está dominado, você vai conseguir chegar ao perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Quando tiver um exercício falando que vai pôr uma cerca, construir um muro, vai fechar de alguma forma um lote, um terreno, alguma coisa relacionada nesse sentido, ou precisa contornar tal desenho, quantos centímetros vai ser o contorno, esse tipo de coisa, quando o exercício estiver pedindo esse tipo de informação, é o perímetro. E perímetro não precisa nem se lembrar de fórmula, é só você lembrar que é somar todos os lados, está dominado. Mas o que é mais cai em concurso, vestibular, é a área. E a área é um pouquinho diferente, tem uma fórmula própria para cada figura. E a gente vai aprender então um pouquinho sobre a área dessas figuras aqui. O quadrado, o retângulo e o triângulo. No quadrado, a gente tem que lembrar o que seria um quadrado. Então essa figura plana, que tem todos os lados iguais, né? Todos os lados vão ter o mesmo tamanho e todos os ângulos de 90 graus. Todos os ângulos retos. Nesse caso aqui, para calcular a área do quadrado, eu vou fazer base, então a área vai ser igual. Eu vou deixar diferente o A aqui da área, só para eu não confundir com uma coisa que a gente vai fazer depois. Então a área vai ser igual a base vezes a altura. A altura nós vamos chamar aqui de H. Só que assim, o quadrado tem todos os lados iguais. Então o B e o H vão ser a mesma coisa. Então, para facilitar, a gente costuma dizer basicamente que a área do triângulo é lado ao quadrado. Todos os lados são iguais. O número vezes ele mesmo é ao quadrado. 2 ao quadrado quer dizer 2 vezes 2. 3 ao quadrado quer dizer 3 vezes 3. Então, independentemente de qual for a área, de qual for o lado do quadrado, a área sempre vai ser esse lado ao quadrado. Então, para calcular a área do quadrado, eu preciso saber apenas um dos lados, pois todos os lados são iguais. E com esse lado eu vou calcular a área do quadrado. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vai servir tanto para a área do quadrado quanto para a área do retângulo, é entender por que a área é base vezes altura. Por que a área é lado ao quadrado? E eu vou tentar ajudar vocês para vocês conseguirem imaginar isso de uma maneira melhor, para vocês conseguirem raciocinar isso de uma maneira melhor, e isso vai ajudar você a resolver os exercícios. Imagine que esse quadrado aqui, que poderia ser um retângulo também, por exemplo, que eu vou dar, imagine que ele é uma parede, e essa parede eu vou cobrir ela com azulejos quadrados. Todos esses azulejos são quadrados do mesmo tamanho. Então vamos supor aqui que eu vou cobrir ela com azulejos aqui, então. E os azulejos vão ser todos quadradinhos do mesmo tamanho. Então, na altura deu bem certinho 4 quadrados. E na largura também, já que é um quadrado, né? 4 quadrados. Né? Já que a altura é igual, né, à base.
quantos azulejos eu ia precisar para preencher esse quadrado? Para preencher essa parede em forma quadrada? Era óbvio que é só eu fazer a quantidade que eu coloquei aqui na altura vezes a quantidade que eu coloquei no comprimento, né? Para eu saber o tanto de azulejo que eu ia cobrir essa figura, era só calcular quantos eu cobri a altura, quantos eu cobri, né, o comprimento. Não é basicamente isso? Então a área, ela está calculando mais ou menos isso, está calculando com quanto que eu preciso para preencher essa figura. Para eu preencher a figura eu preciso saber quanto cobriria a altura, quanto cobriria a base. Então as figuras, tanto o quadrado quanto o retângulo, basicamente eu vou fazer base vezes a altura. Como no quadrado todos os lados são iguais, então a área do quadrado vai ser lado ao quadrado. E como eu já falei, a área do retângulo, então, susse demais, galera, base vezes altura, beleza? Tudo tranquilo? Então, área do quadrado, lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura. Deu para entender como é que é feito esse cálculo? Lembrar, então, se eu fosse preencher ele com azulejos, do mesmo tamanho, azulejos quadradinhos, era só saber quantos azulejos cobrem a altura, quantos azulejos cobrem a largura, e eu saberia então, né, quantos azulejos eu precisaria para cobrir a parede inteira. É com essa mesma lógica que eu calculo a área. Então é facinho de calcular e eu sei que com esse exemplo vocês vão lembrar e vai ficar susto para vocês resolverem exercício sobre isso. E o triângulo? Como que eu calculo a área do triângulo? Parece um pouco mais difícil, mas eu desenhei esse triângulo exatamente dentro desse retângulo para vocês entenderem uma coisa. Estão vendo essa área aqui que eu pintei? Imagine que ela fosse uma porta que abrisse nesse sentido. Então eu dividi o triângulo exatamente aqui no meio, não vou dizer exatamente no meio, né, mas bem nesse ângulo aqui, ficou com esses dois lados, e esses dois lados fosse uma porta que abrisse totalmente, eles preencheriam exatamente o retângulo no qual o triângulo fica circunscrito. E falei difícil, né? Vamos tentar raciocinar melhor. Se eu colocar esse triângulo dentro de um retângulo, dessa maneira aqui, cobrindo todas as pontinhas do triângulo sem sobrar espaço, sobrando só dois lados, digamos assim, espaço, aí vai perceber que esses lados que sobraram vão ser exatamente a mesma coisa do que está dentro do triângulo. Deu para entender? Então, o que sobrou aqui é exatamente o que está dentro do triângulo. Ou seja, esse retângulo no qual a gente consegue encaixar certinho o triângulo, a área dele seria a base vezes a altura. O triângulo que a gente coloca certinho no meio dele, circunscrito no meio dele, é exatamente metade desse retângulo. Isso significa então que a área do triângulo é base vezes a altura divididos por 2. A base e a altura do retângulo que circunscreve o triângulo. Quer dizer, os lados do retângulo, né, a base e a altura do retângulo que circunscreve esse triângulo. O que eu tenho que tomar cuidado na hora de calcular a área do triângulo é lembrar que eu não vou usar nem esse lado e nem esse lado vezes a base. Eu vou usar a base e a altura do triângulo. A altura do triângulo é diferente dos lados do triângulo. Tome muito cuidado com isso, porque isso pode confundir vocês. Então, eu preciso descobrir qual que é a altura do triângulo, multiplicar pela base e dividir por 2 para descobrir a área do triângulo. Então, lembra que o triângulo vai ser metade da área do retângulo. Então, é a mesma coisa que a área do retângulo aqui, só coloco o 2 dividindo, porque é metade. Então, muito susto também calcular a área do triângulo. Tome cuidado, lembrando, lado é diferente de altura. Tome cuidado com isso. Outra coisa que é importante vocês saberem também é que, assim, muitas vezes o exercício não vai te dar todos os dados suficientes para você calcular a área. Principalmente quando a gente vai ter essa outra figura que eu vou desenhar aqui, que é o nosso amigo triângulo
retângulo. O que seria um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nos exercícios sempre vai ter esse quadrado com um pontinho no meio, geralmente, quando se trata de um triângulo retângulo. E tem um cara chamado Pitágoras que descobriu uma relação entre esses lados aqui do triângulo retângulo. Eu não vou explicar para vocês como Pitágoras descobriu isso, mas eu dou só a pista que tem a ver com os azulejos que a gente falou agora há pouco. Mas assim, o que Pitágoras descobriu é uma fórmula que assim, a gente vai chamar esse lado aqui maior do triângulo, que é exatamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então se liga aí, tem o ângulo de 90 graus, a reta oposta é o maior lado do triângulo, que a gente chama de hipotenusa, e a gente representa pela letra A. Os outros dois lados, que a gente representa por B e C, são os catetos. E a gente vai descobrir que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa fórmula vai ajudar vocês também em muita coisa, galera. Vocês precisam decorar isso. Então, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Se liga nisso, galera. Lembrando então que A vai ser sempre o lado maior e os outros lados vão ser o B e o C. Então, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. A é o lado maior, que vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto. Agora nós vamos fazer um exercício. Estou girando aqui mais que o peão do Silvio Santos. Vamos lá, galera. Vamos fazer um exercício aqui, só para a gente aprender, treinar um pouco então o cálculo das áreas. E o exercício diz assim, vai surgir aí na tela para vocês, diz assim. É o exercício da PUC do Rio de 2008. Um festival foi realizado num campo de 240 por 45. Então vamos usar um retângulo aqui. Logicamente não vai estar proporcional, né, o meu desenho, mas é só por propósitos didáticos. Então, um campo de 240 metros por 45 metros. Galera, quando eu multiplico metros aqui para achar a área, a resposta sempre vai ser em metros quadrados. Então se liga que às vezes as medidas também confundem a gente. Então se liga que a medida do... a gente vai estudar um pouco mais depois sobre essas unidades de medida, mas quando a gente faz então cálculo de área, o cálculo sempre vai ser em metros quadrados. Se eu estiver calculando o perímetro, é em metros. Se eu calcular a área, é em metros quadrados. Se liga nisso, quando a gente for estudar volume, a gente vai ver que é metros cúbicos. E muda ainda mais a conta. Então o exercício diz assim, né? Que foi um festival realizado num campo de 240 por 45 metros. Então 240 por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Galera, esse exercício é muito fácil. Fácil mesmo. Primeira coisa, vamos descobrir então o comprimento desse campo. A área, na verdade, desse campo. Que é 45 por 240. Lembra qual que é a área do retângulo? A área do retângulo é base por um A maiúsculo para ele não confundir com a hipotenusa lá. É igual a base vezes a altura. Então a área do triângulo vai ser 45 vezes 240. Vamos fazer essa conta aqui. 240 por 45, se liga aí. Começa no 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Sobe o 2, soma esse 2, fica 400. 4 por 0, 0. Lembra que conta de vezes a gente pula essa casinha aqui. Então 4 por 0, 0. 4 vezes 4,
16, sobe o 1 aqui. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então fica 0, 0, 4 com 6, 10, vai 1 com 9. 10.000. Eu fiz alguma coisa errada, né? 5 vezes 0, 20. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. Ah, eu esqueci aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então eu errei aqui a conta, ó. Tá ligado, galera? Se não se ligar, vocês vão errar também. Então, estaria 1.200 aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Então fica 0, 0. 2 com 6, 8. 1 com 9, 10. Então se liga o que eu tinha errado aqui na hora de fazer a conta. Eu esqueci de multiplicar o 5 pelo 2 aqui. Tem que fazer todos e conferir certinho se você fez todos. Então a área vai ser 10.800 metros quadrados. Então eu já descobri essa informação, que a área desse campo aqui é 10.800 metros quadrados. Mas o exercício não está perguntando a área, está perguntando quantas pessoas estavam lá, sendo que havia uma média de 7 pessoas a cada 2 metros quadrados. Agora a gente vai apelar para a nossa velha regra de 3. Se em 2 metros quadrados tem 7 pessoas, em 10.800 metros quadrados vão ter X pessoas. Ela é uma razão, vai ser diretamente ou inversamente proporcional? Se eu aumento o número de metros quadrados, vai aumentar o número de pessoas? Sim, então é diretamente proporcional. Então fica 2x. Lembra que quando a gente chega nesse caso, a gente fica a regra de cruz ou x. Então o 2 vamos multiplicar o x, o 7 multiplica o 10.800. Então vamos fazer 10.800 vezes 7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 56, o 5 vai aqui, 7 vezes 0 é 0, desce o 5, 7 vezes 1, 7. Dá 75.600. 2x igual a 75.600. Estou fazendo tudo na mão sem usar a calculadora, porque vocês sabem, galera, que em concurso, vestibular, não dá para usar a calculadora. Então, vamos na unha mesmo. X igual a 75.600 divididos por 2. Agora mais uma conta para fazer na mão. 75.600 por 2. Para 7. Só um pouquinho, vamos... Eu vou subir aqui para ficar mais fácil de fazer a conta. Vou apagar nosso retângulo aqui. Então, 75.600 Quem quiser fazer uma vaquinha para comprar um quadro maior para mim, um quadro maior para mim, né? Se eu continuar falando para eu, vocês não compram mesmo. Para 7, então, faço 2 vezes 3, que vai dar 6, fica 15. Para 15, eu faço 2 vezes 7, que dá 14, sobra 1. Para 16, eu faço 2 vezes 8, vai dar 16. Zerou, zerou, sobrou mais 2 zeros que vão para cá também. Então a gente vai descobrir que 75.600 divididos por 2 são 37.800 pessoas. Então a resposta do exercício vai ser, vou voltar lá para Então a resposta do exercício, galera, quantas pessoas havia no festival? Letra C, 37.800.
É isso aí, galera. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. É nóis.